meu nome é Sónia, sou gestora de redes sociais dos Laboratórios NIAM. Estou aqui para mais um direto, desta vez um direto um pouco diferente, porque vamos falar com uma cliente que também são as pessoas que estão desse lado que nos interessam também falar. Claro que é uma cliente que é influencer e logo deu-se à vontade para falar um pouco sobre a sua experiência e dar a cara, e por isso também nós a convidámos. Olá, Olá, boa noite. eu já falei um pouco, já te apresentei um bocadinho. Posso tratar por tu? Sim, claro. Pronto, obrigada. É a Cati Campos, é influencer e além de influencer é cliente de Pecos e tem SOP e também, por isso também está mais à vontade em aparecer e dar esta entrevista, se assim se pode chamar, porque queremos muito saber o outro lado, ou seja, já tivemos aqui especialistas em que falaram sobre alimentação, tivemos aqui uma PT que falou sobre os exercícios e agora queremos saber um pouco sobre o que é estar na pele de quem tem SOP e como é que é todo este processo, desde o momento em que se descobriu até o momento em que se conheceu o nosso suplemento e tudo o resto. Pronto, então vamos começar. Eu não sei se queres apresentar, se calhar é melhor, também para darmos assim uma introdução. Posso-me apresentar, quer dizer, também vai haver aqui pessoas que acabam por se calhar não me conhecer, não é? Então, como eu sou a Cati, não é? Tenho 25 anos e só aos 19, assim, mais é que eu comecei a perceber que havia aqui alguma coisa de errado com o meu sistema, digamos que mais virado hormonal, não é? E foi aqui um longo processo, porque na altura também ainda não se falava muito sobre isto, eu não conhecia absolutamente ninguém que tivesse ou que já não tinha essa informação, nem sequer sabia que isto existia, não é? E agora também já é assim desconhecido, imagino na época também. Pois, ainda continua muito, muito desconhecido e eu sei que às vezes em conversa com algumas amigas minhas, elas acabam por também ter esse conhecimento através de mim porque viram alguma coisa que eu partilhei e eu sei que é ainda algo que não é muito explorado. Até porque também não se fala se calhar necessariamente isso na escola, em casa, e digamos que se também não for um problema que haja na família, também não é assim muito falado e depois acaba por até é um benefício das redes sociais, não é? Que nós vamos acabar por conhecendo assim outras coisas que às vezes até não nos afeta a nós, mas ao perceber os sintomas podemos se calhar até perceber, bem, uma amiga minha queixou-se um bocado disto, se calhar até fazia sentido pelo menos ela ver se seria disto ou não. E eu É na mais por altura, aí, não é? Por falar e por sim, passa a palavra que se vai descobrindo aos poucos os sintomas. exato, porque às vezes são, pronto, os sintomas, nem toda a gente também tem os mesmos sintomas, não é? Há vários Claro. mesmo assim, e pronto, e acho que isso também é aqui um grande benefício das redes sociais. E quais foram os primeiros sintomas que tiveste, que sentiste? Ou seja, o que é que te levou a procurar ajuda? Não sei se procuraste de imediato um médico ou se realmente foi por feedback de alguma colega ou como é que se processou logo no início? Eu tive aqui assim uma entrada um bocadinho, se calhar, atípica no assunto, porque eu comecei a tomar a pílula aos 19, mais ou menos. Eu também comecei a ter acne e na altura eu não me dei bem com a pílula. Ou seja, eu tive que parar depois, porque realmente aquilo não estava a funcionar para mim, e eu comecei a ter também muito mais aqui assim, na zona da cara, principalmente no queixo e aqui assim, mais pelo. O acne, mais pelo. Mas pelo preto, porque nós fomos a ver todos temos, não é? Ah, Mas sim, era um. aquela parte assim do pelinho mais loiro, que até há pessoas que têm mais, pronto, não é algo Uhum. que incomode, não é? Eu estou a falar mesmo de algo que chega a incomodar e que não é normal, digamos que numa mulher, pronto, é mais por aí. Claro. E então, pronto, isso também era uma coisa que acabou por mexer bastante com a minha autoestima, não só pelo acne, mas também pela questão do pelo. E pronto, eu acabei por parar a pílula e nessa altura demorou muito tempo o meu sistema a voltar a encontrar aqui um caminho. E eu estive mais. Desculpa interromper, e tu achaste que, bom, se calhar é normal porque tomavas a pílula, não é? E então há sempre ali um processo quando se deixa de tomar a pílula que é normal, não é? Acaba por ser um tempinho normal. Mas depois com o tempo, quanto tempo mais ou menos é que tu ficaste com um período irregular ou com a ausência de período? Foi Mais ou menos, não é mais. certo? Já Pois, não te deves lembrar, não é? sim, mas acho que foi mais de meio ano que, pronto, que eu estive sem ter sequer. Daí eu também ter ido ao médico, depois a questão toda do acne. Eu também já tinha visto várias alternativas, estava a tentar perceber se era alimentar, se era hormonal, se era do stress, se era da ansiedade. Eu não estava a passar por uma altura muito boa.
E então sei que isso também afetava, mas será que era mesmo só essa a causa? E depois até cheguei a ir também, pronto, à ginecologia, não é? Porque acaba por ser aquilo que fazia mais sentido, sendo que não vinha ao período já há muito tempo. E depois nessa altura também acabei por fazer muitos testes, digamos que Análise? hormonais. E Ok. foi aí que depois também me encaminharam também para a endocrinologia, porque pronto, fazia sentido aqui também fazerem essa análise. E até foi aí que eu comecei a ouvir pela primeira vez esta questão. Eu, o que é isto? A síndrome dos ovários poliquísticos. Exatamente. Depois, entretanto, aqui entre alguns ginecologistas, o que é que aconteceu? Havia uns que diziam que sim, outros diziam que não. E eu, ao lado disto, eu também estava, por causa do acne, sempre a acompanhar, eu acabei por seguir um tratamento da naturopatia. Eu sei que não é convencional, mas na altura o meu naturopata disse-me logo: olha, tu tens ovários poliquísticos. Só que aquilo que vai acontecer é que vai haver alguns médicos que vão dizer que sim, outros que não, porque depende muito do estado do ciclo em que tu estás. Ou até pode ser, ou pode haver um mês em que não estejas tão evidente e eles vão dizer que não tens. E depois também dá a questão que alguns médicos, se calhar, não exploraram ainda muito essa questão e estava assim um bocadinho, se calhar, no desconhecido, nessa altura. Mas desculpa interromper, esse tratamento que tu estás a dizer, o que era? Era muito invasivo? Era. Não, não, era natural, era natural, digamos que fazer assim uma espécie de um detox através da alimentação e de tirar os processados todos e todas as coisas assim por causa do acne. E foi Ok. aí que ele me disse, porque ele também conseguiu-me dizer logo certas coisas que eu tinha tido quando era mais nova e deu-me esse também diagnóstico. E foi aí que eu percebi que, ok, então se calhar isto fica um bocadinho mais difícil de eu ter a confirmação através da ginecologia assim, porque vai haver quem diga que sim e outros que dizem que não. Eu lembro-me que uma vez houve um médico que até leu no meu charter lá a dizer: ovários poliquísticos, mostre-me lá o seu braço. E eu mostrei o meu braço, O seu braço. mas é que o meu braço eu não tenho assim também nada de pelos assim por aí além aqui no braço. Mas não é Ah, por porque é aqui, uma das características também, sem ser só no rosto, também é no geral corpo. do corpo. Pelos vistos, ele queria ver no braço. Disse: olha, mas o braço não é o que me está a causar problema, é mesmo É no uma rosto. cara. Até porque há pessoas que também têm mais pelo no braço e não é por aí que têm ovários poliquísticos. Claro. E pronto, foi através daí também que acabei por começar também a pesquisar eu própria muito o que é que era e como é que se podia resolver. E foi aí que, através até foi de uma influencer americana que eu descobri que havia então uma componente que até vem no PCOS, Ok. que eu fui pesquisar, não é? Ela só falava dessa componente sozinha, que era o inositol. E eu Uhum. fui ver, bem, vou ter que ver aqui como é que eu consigo controlar esta questão, até porque, Com esse componente. exatamente, e depois apareceu então aqui o suplemento. Mesmo assim, tiveste muita sorte, porque primeiro encontraste um médico que conseguiu esclarecer-te que era SOP. E Sim, através daí pesquisares o que era SOP e de sim. chegares à tal influência. Esse passo de tu teres os sintomas, ires ao médico, até à influência, quanto tempo é que demorou? Mais ou menos. Não é preciso ser muito específico, mas só para termos uma ideia. Ainda foi, porque eu acho que eu só comecei assim a tratar mais ou menos a questão aos 23, 23. Portanto, assim, apareceu aos 19, não é? Para relembrarmos, apareceu aos 19 e aos sim, sim, 23 é que. sim. Assim que eu começasse a dar mais conta, porque lá está, isto foi uma mistura entre o acne, a questão também do pelo, e depois, é claro que aqui, depois mais tarde, eu percebi também, se calhar, outras questões como a oscilação do peso e até mesmo certas cravings que eu tinha, também por causa da resistência à insulina e de toda esta questão aqui que está ligada à. Hormonal, não é? Eu depois é que eu olhei para trás e eu pensei, bem, se calhar faz um bocadinho mais de sentido agora tudo isto. E até porque desde que eu comecei também a cuidar mais desta questão, consegui manter um peso um bocadinho mais estável e também controlar mais esta questão dos picos e de querer comer o mundo inteiro e etc, etc. Porque, não é? Pois, porque depois há esse pico hormonal e essa resistência à insulina que dá e que não é sempre, não é? Muitas vezes são crises que a própria síndrome afeta. Exato, Ah, exato. eu tenho aqui uma pessoa a dizer a perguntar se ainda hoje tomas a pílula. Ou seja, se ainda hoje isso serve para, de alguma, aliás, eu vou ler exatamente como está aqui. E hoje em dia, tomas a pílula ou foi aconselhado a não tomar? É assim,
as opiniões aí dividem-se, porque há efetivamente ginecologistas que aconselham a toma da pílula e há aqueles que dizem que de todo que não, por causa de justamente ser ovários poliquísticos. Acho que eles próprios, dentro do ramo deles, ainda não se meteram, não chegaram a um acordo, não é? Mas eu não tomo, até porque eu não me dei bem com a pílula e pronto, eu sou um bocadinho mais do natural. Tudo aquilo que eu puder fazer de forma natural eu prefiro do que estar a tomar medicação. Assim também como foi o caso do suplemento, não é? Porque é um suplemento e acaba também por ter outras coisas que acabam por beneficiar, por exemplo, a certas vitaminas e etc, etc, acaba por, né? Acaba por aqui fazer algum sentido. Isto cá está a ficar um bocado escuro. Sim, são vitaminas e portanto, todos os nutrientes que são necessários para regular a parte hormonal. Ahm, em relação àquilo que me estavas a dizer, portanto, deixa eu tenho aqui mais uma questão, deixa-me aqui ver. Ahm, bom, é uma questão que, pronto, não, não tem para aqui. Ahm, em relação ao que estavas a dizer, portanto, foi através de uma influencer que tu descobriste um componente que era tão importante, que era o a inositol, Sim. E e, ao e- Vacitol também se ouvia falar muito dos dois, eu até estive a tentar perceber também qual é que era a diferença, fui tentar perceber também onde é que havia à venda. Lá está, acho que também existe só esse pó em separado, mas este Uhum. acaba por ser um bocadinho mais completo e também tem outras vitaminas que, pronto, eu deduzi que fosse aqui a forma Separadamente não tem. mais completa E como é que tu chegaste à nossa página? Foi através de uma pesquisa? no Google. Foi Ok, exatamente, tá bom. foi através Portanto, disso. foi assim uma pesquisa que encontraste no nosso site ou foi logo a nossa página no Instagram? Não, foi mesmo no Google, eu, pronto, à procura daquela componente do inositol e tudo mais, eu andei à procura de, digamos, de produtos que oferecessem isso. Muitas das páginas eram dos Estados Unidos e depois há sempre uma grande complicação para mandar vir. E encontrei então esta página e eu disse, bem, vou experimentar através daqui. Também depois, através da página, conheci então o Instagram e também explorei muito mais sobre a questão, através do Instagram. Ok. Eu tenho aqui, entretanto, também aqui mais uma questão. Ahm, Mesmo já sabendo que tinha SOP, receitaram-me 3 pílulas diferentes, porque não me dava com nenhuma. Acabaram por me aconselhar a não tomar. Pronto, lá está. Depois são aqui experiências que, após experimentarem tanta coisa, acabam por dizer que afinal a pílula também não está a fazer grande efeito. E atenção que estamos a falar de pílulas não só anticoncepcionais, mas pílulas específicas para esse tratamento, digo eu. Porque para estar a dizer que foram 3 pílulas diferentes, não sei se Pois, terá sido eu na só altura, uma quando pílula. deixei de tomar, também me aconselharam a tentar tomar outras, porque podia às vezes não funcionar com aquela, mas poderia funcionar com outra. Mas eu não quis, porque efetivamente não me dei bem com aquela de todo. Mexeu muito comigo psicologicamente e não só eu, então disse que pronto, não era mesmo de todo eu. Não era isso. E quando descobriste PECOS, eu sei que muita gente diz PCO, mas Ah, nós designamos como PECOS. exato, Hum, exato. eu sei, mesmo a própria nutricionista que já tivemos aqui um direto, ela própria disse PCO e não, é PECOS. Mas não faz mal. Hum, aqui a minha questão é, quando tu descobriste PECOS e começaste a tomar, e para quem não sabe, normalmente PECOS é uma cápsula por dia, normalmente sempre à mesma hora, uh, aconselhamos sempre que seja de manhã, mas Exato. cada um sabe a sua vida, não é? E como é que há de tomar. Foi uma questão imediata, ou seja, tu sentiste de imediato. hum, Aliás, antes de eu te fazer esta questão, ainda tenho outra. Que é, tu tinhas-me dito que uma alimentação, quando tu foste primeiramente ao médico, tinham dito que era em relação à alimentação que era importante. Tu já fazias uma alimentação equilibrada e exercícios, também já praticavas exercícios, porque quem segue a tua página sabe que tu fazes exercícios, yoga e corres, pronto. Mas tu já fazias isso antes ou começaste a ver que isso também era uma coisa essencial que tinhas que fazer? É assim, eu mudei um bocadinho o meu estilo de vida, porque quando eu era mais nova até nem era assim grande fã de exercício físico, eu tentava esquivar mais aulas de educação física. E a nível da alimentação também houve aqui uma grande alteração, por volta dos meus 18, 17, 18 eu comecei a alterar muita coisa e a tentar ir aqui numa linha mais saudável.
Por isso eu até estava a achar estranho que agora que eu decidi ser saudável, aparece-me então aqui todas estas questões, O porquê? resto, Não é? exato. E eu não estava a perceber, mas eu já, pronto, digamos que eu aí já estava numa linha mais saudável e a praticar exercício físico de longa duração e também intenso. E eu hoje em dia, se calhar, já não faço exatamente igual, porque eu também me apercebi que eu adoro treinos intensos, por exemplo, crossfit, correr, até mesmo na bicicleta, às vezes, levar assim um bocadinho mais até ao limite, ou fazer uns hits no ginásio, eu faço de vez em quando, mas já não é uma coisa que eu faça diariamente, porque eu também senti que as minhas hormonas, ao ficarem muito loucas, aqui entre aspas, isso mexe muito com o meu sistema, tanto com a minha fome como com o meu sono, e pronto, estou aqui a tentar encontrar o meu equilíbrio também nesse aspecto, porque senti que era importante para mim e que o sono afeta tudo isso. O treino também afeta da forma como o meu sistema hormonal vai estar, não é? E a nível da alimentação também. É claro que se eu andar aqui 3 dias, por exemplo, a comer doces, coisas muito doces, ou só doces, ou em modo festa, eu também Sente, vou logo a sentir, não é? claro. Portanto, isto para dizer que o suplemento só não faz grande coisa, tem que ser todo um conjunto de mudança, não é? Porque Sim, estamos a falar da parte hormonal. E a parte hormonal é isso mesmo, não é? É equilibrar exatamente esses três pilares que acabaste de dizer. Portanto, alimentação, exercícios e o sono. Pôr o sim. sono em dia. Agora sim, faço-te a questão, e também temos aqui pessoas a questionarem-nos, que é, há quanto tempo tomas PECos? E de que forma é que sentiste efeito? Foi um efeito imediato? Foi um efeito que demorou tempo? Porque sendo um suplemento natural, nós nos laboratórios NIEM aconselhamos sempre tomar pelo menos 2 a 4 meses, portanto é um suplemento que demora a ter efeitos. E deixa-me só responder, porque eu vi aqui uma questão que me perguntavam se é um suplemento que tem que tomar-se a vida toda. Não tem que se tomar a vida toda, mas só que não tem cura, infelizmente. Portanto, o que nós aconselhamos é tomar sempre, mas se vir que há fases em que está melhor e quiser parar, pode parar perfeitamente, não há problema nenhum, quando quiser, está bem? Não há problema nenhum. Não há tempo limite máximo e pode parar quando quiser. A questão aqui é que tem que estar preparada porque os sintomas podem aparecer novamente, porque isto não cura, isto só melhora os sintomas. Eu só estou a esclarecer isto porque, entretanto, surgiu aqui uma questão e era só para Exato, esclarecer. exato. Mas aquilo então que estavam-te a perguntar, há quanto tempo tomas PECos? E, e se foi logo um. Sentiste logo melhorias ou quanto tempo levou a sentir as melhorias? É assim, eu só comecei a sentir alguns efeitos passado 3 ou 4 meses. Ok. Logo de início não é assim que as coisas funcionam. E também senti uma grande diferença quando houve uma altura em que eu parei, até mesmo porque eu acho que fui de férias, depois esqueci-me de comprar e estava com a cabeça noutro sítio, e senti que as minhas cravings tinham voltado assim, a aumentar mais, ou seja, eu tinha assim, Substancialmente. mais episódios de compulsões alimentares, um bocadinho se calhar também associados a outras coisas. E eu também estou a controlar o acne com medicação, pronto, porque era a única forma de eu também conseguir aqui controlar, mas eu acredito que seja aqui complementar também, porque a partir do momento em que eu comecei aquela medicação também comecei PECOS e acabou por. Ser um Pronto, complemento. exatamente, exatamente. Pois, exatamente, porque o PEC, sendo um suplemento, também não substitui qualquer tipo de medicação. E Exato. se o acne é assim tão intenso que tenha que tomar alguma medicação, é normal que tenha que ser um complemento e não só o Sim, sim, sim. suplemento, Eu não é? também ainda não tentei deixar a medicação, porque eu estou com receio que aquilo volte. Claro. E tem que ser sempre Mas, acompanhada, não pode deixar a medicação exato, assim de um dia para o outro. exato. Portanto, tem que ser uma coisa gradual. E que estavam a perguntar há quanto tempo tomavas PECos? Acho que já vai fazer 1 ano e tal. Eu acho que Um sim. ano e tal. Oh, E continuas a pelo sentir menos 1 ano. melhorias? Exato. Melhorias no sentido, por exemplo, quando falamos do período irregular, não sei se era um dos teus sintomas, porque nem toda a gente tem os mesmos sintomas, ausência de período ou período irregular. E sentiste isso, a diferença que o suplemento faça em relação a esse assunto? Ou era mais noutro sentido, em termos daquilo de fome excessiva que tu tinhas e aqueles picos todos Era de. mais também a questão do pelo. Eu sinto que o meu pelo neste momento está um bocadinho mais controlado, porque eu também, pronto, associo ao laser, como é óbvio, porque o pelo, na verdade, não vai desaparecer assim do dia para a noite. Claro. Mas O que ajuda, já está, não é? exato, mas ajuda, até porque depois, por exemplo,
quem faz a laser sabe perfeitamente que é preciso passar a gilete e depois o processo todo da gilete também engrossa e não sei o que, não sei o que mais. E então, pronto, mas as minhas esteticistas, elas próprias dizem que está muito melhor a questão também do pelo, porque efetivamente ele vai, pelo menos já não piora e não está a andar para a frente, está a diminuir. Em relação Ao período irregular e ausência. isso não era algo que eu tinha, só tive naquele período por causa da questão de ter deixado de tomar a pílula. Mas, Ok. no geral, digamos que até é regular. A nível de dores, pronto, depende dos meses. mas se calhar ajudou um bocadinho com essa parte também. Das dores menstruais, portanto. Sim, sim. Não sei se tem, deixa-me ver se tem aqui alguma questão que portanto, possa ter surgido. Os pelos na cara reduziram? Era isso que estavas a Sim, explicar? sim, sim. Acabou por reduzir. É claro que isto aqui, lá está, é um bocado também como a questão da alimentação, do sono e do exercício. Pronto, eu complemento aqui também com a depilação a laser, porque sei que sozinho isto também não vai resolver toda a questão. Mas Claro. efetivamente vão diminuindo, vão perdendo também muita. Porque eu antes fazia a laser sem isto e a questão não melhorava. Estava sempre a crescer. Exatamente, por isso há de haver aqui também uma ajuda desta componente, não é? Sim. Hum, Desculpa, está aqui outra senhora, Alexandra. Também tens uma consulta anual de endocrinologia. Antes de tomar PECs, falaste com a tua médica sobre isso, ou seja, se pediste uma opinião, se tens ido a consultas de endocrinologia anualmente e se pediste opinião a algum médico sobre aquilo que estás a tomar. eu costumo ir anualmente a consultas de ginecologia. A endocrinologia, por acaso, não voltei lá. Pronto, acabo de falar sobre isso também um bocado com o meu ginecologista. E ele próprio também me perguntou, pronto, o que é que era e tudo mais, e ele disse que não havia problema. Se bem que lá está, muitas das vezes os ginecologistas tentam efetivamente recomendar a pílula. Há sempre Há essa sempre sim. preferência. Mas quando tu falaste que estavas a tomar um suplemento e mostraste que era esse suplemento, disseram que não fazia mal e que estava tudo bem. Sim, sim, claro, sim, 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 sim. Isso depende sempre do histórico de cada um, claro, isso também Exato. depende do histórico que cada pessoa tem. Deixa eu ver se entretanto surgiu aqui mais alguma questão. Se tiverem passado alguma questão, por favor, repitam, está bem? Porque entretanto, aqui no Instagram é um bocadinho difícil de ver as Pois, questões, por isso é que eu estou a ver aqui no telefone, no telefone à parte. Mas eu penso que não me escapou bem, mais nenhuma a questão. questão, a questão que eu também consegui controlar muito mais e sinto que efetivamente também consigo estabilizar aqui um bocado é a questão hormonal, no sentido de o sono, a alimentação e o treino, quando está tudo equilibrado e também com a suplementação, o meu peso consegue manter-se um bocadinho mais estável e lá está a questão dos episódios também de compulsão alimentar que também acabam por diminuir muito e também associados um bocado a esta questão. Aqui também estavam a perguntar, os pelos diminuíram, chegou agora, portanto, por isso é que está a perguntar, porque não deve ter ouvido o que disseste. Ok. Os pelos diminuíram com laser e mais o quê? Estava a dizer que era com a ajuda de suplemento e com a Exato. medicação que também estava a fazer, mas a medicação pensei que era mais para o acne, não era? Sim, é para ambos, porque na verdade o meu acne é assim um bocado uma mistura estranha, mas é para ambos, sim, sim, sim. Ok. Aqui também estávamos a perguntar que suplemento é o PECOS, está bem? Podem seguir a nossa página Ovários Poliquísticos, que nós explicamos tudo, está bem? Também podem mandar mensagem privada e nós explicamos o que é PECOS. É um suplemento natural que ajuda a regular os sintomas da síndrome de ovários poliquísticos, como o acne hormonal, outros sintomas que estão associados, como o acne hormonal, os períodos irregulares ou ausentes, exotismo, que é o tal excesso de pelo que estávamos a dizer, portanto, é aqui uma questão de que tipo de laser é mais aconselhado. Bom, isso eu não sei explicar. Bem, isso também não é da minha área, não é? Eu posso dizer aquilo que eu faço e aquilo que se calhar melhor resultou comigo até agora. Eu faço a depilação a laser diodo na cara. Agora, Só na cara. não, também faço noutras regiões do corpo, mas aqui a questão é a cara, não é? Pronto, a questão aqui é a cara, sim. Ok. Pode ser usado em comum com a pílula. Sim, o suplemento pode ser usado, é compatível com qualquer método contraceptivo, está bem? Apenas o que estávamos a Faz dizer em termos do. da pílula, não Sim, é?
Já me Sim, perguntaram exatamente. se também era um método contraceptivo e não Nem é. todas as pessoas se dão bem com a pílula e por isso também há aqui pode ser uma solução em alternativa à pílula ou pode ser conciliado com a pílula ou com outro método contraceptivo. Ahm, o que nós aconselhamos é claro que PEX ajuda nos sintomas associados a SOP, mas claro que na parte da ovulação, nesse sentido, não vai ajudar, porque se está a tomar a pílula, a intenção também não é engravidar e, portanto, nesse sentido também não ajuda, mas ajuda noutros aspectos, como a parte hormonal, que estávamos a dizer que é tão importante. Nesta síndrome, eu penso que temos aqui mais algumas questões. Fizeste os exames de estrogênio? Teve alterações? Estão a perguntar. Eu já os fiz há algum tempo. Entretanto, não voltei a fazer. Já, pois já, não, já foi há algum tempo que eu tive a Estes são os tais exames que estavas a dizer que tinhas feito no início. Exatamente, exatamente. Ok. E esses exames é que te mostraram que tinhas SHOP. Sim, 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 sim. Ok. Isso, portanto, não é uma coisa que tu faças regularmente para ver se está controlado ou não. Não, Esse tipo por de acaso exames. nunca me ocorreu. Pronto, eu se estiver Não, e bem. mesmo a própria ginecologista nunca mais te disse nada. Não, porque lá está, não estando eu, digamos que aqui com algo errado, não é? Acabei por também não. Errado no sentido de, por exemplo, quando eu tinha o acne, era uma questão que me preocupava e eu procurava imenso. Aqui, como eu Claro, sei que é algo que, pronto, não tem cura e está controlado, por acaso também nem se me ocorreu andar aqui a verificar se tinha vou havido alteração fazer. ou não. Ah, Claro, e depois também é aquela situação, não é? Porque os médicos normalmente costumam acompanhar-nos quando é uma doença, quando é. sim, 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 sim. Imagina, anemia, por exemplo, a gente tem anemia, vai fazer análise e enquanto não tiveres a anemia estabilizada, ou seja, deixas de ter o ferro tão baixo, continuas a ser acompanhada até estabilizar o ferro. Neste caso, como eles próprios, os médicos, os especialistas, ainda é tão desconhecido esta síndrome, dão-te a pílula, tomas se quiseres, não tomares, as coisas têm que melhorar de alguma forma, não é? Porque lá está, porque não é uma síndrome que não é, é assim, é uma síndrome que não é curável, mas que também não é uma coisa que nos leve das piores, não é? Mas em termos de autoestima, como é que te sentiste? Foi essencialmente isso que te levou a procurar ajuda, não é? Porque é isso que mexe, é o psicológico. Sim, sim, a nível do acne, a nível da questão também do pelo, que acaba por ser, pronto, para já não é muito normal uma mulher ter essa questão do pelo assim, não é? E depois também, como muitas pessoas não falam, até podem estar a passar pela mesma situação, mas não se fala sobre isso, acaba por ser uma situação meio estranha. E quando se tem também um crescimento, por exemplo, muito rápido, acaba por ser um bocadinho complicado também conciliar aqui, por exemplo, até mesmo uma esteticista para ir e tudo mais, porque nós não sabemos muito bem, basta nós andarmos numa altura um bocadinho mais estressadas, o crescimento não é igual e passa a ser muito mais rápido. E depois situações em que estamos a conviver com pessoas de perto, nós não ficamos à vontade a lutar assim com a cara, não é? E parece que toda a gente nos está a olhar para a cara e que sabe que está ali aquilo. Mesmo que não estejam, não é? Ou seja, é a mesma coisa da nossa cabeça que muitas vezes pensamos que estão todos a ver, estão todos a analisar. Mas não, é a mesma coisa quando nós temos uma borbulha aqui e pensamos, meu Deus, a pessoa está a olhar para a minha borbulha e isto está-me aqui a fazer uma Estão se vir. confusão. Se calhar ela nem reparou quase na borbulha que lá estava, mas na nossa cabeça nós até estamos assim, porque é para esconder, que eu também passei por isso muitas vezes, porque lá está, essa questão mete-nos também muito inconfortáveis, desconfortáveis, por causa de não estarmos prontos, não é? com a parte da cara lisinha, sem pelo, e a questão Claro. do acne, isso foi terrível para mim. Eu ainda estive aqui um ano inteiro a repor-me com medo para porque eu acabei por fazer também isotritoína antes de fazer este tratamento. O que é isso? A nível do acne é uma das medicações mais fortes que se pode fazer. E comigo não Ok. resultou. E então eu já estava desesperada, porque eu pensei, bem, não vou conseguir ver-me livre disto, e depois as marcas também vão ficando, e não parece que já não há solução, porque eu já tinha explorado também todos os campos, já tinha visto a parte hormonal, já tinha visto a parte da alimentação, até já tinha visto também a parte de limpar e fazer esfoliações ou não, ou cremes, já tinha visto muita coisa. Tudo. É E uma coisa curiosa é que também não te, ou seja, se tivesse-te aparecido se calhar nos 13, 14 anos, tinhas achado que era uma coisa de mais juventude, não normal. é? O problema é que te apareceu aos 19. Aos 19 19, quando velocidade. supostamente já. Não percebi, desculpa.
exato, apareceu aos 19, tendeu a piorar e depois acabei por. Pronto, é o acne tardio que acaba por ser um bocadinho mais complicado, se calhar. Quando é na adolescência é mais facilmente tratável. Passas E um se calhar creme também é e um bocadinho fazes um mais. esfoliante. Sim, também é um bocadinho mais normal as pessoas terem na adolescência. Não estou a dizer que é mais fácil, porque sermos Pois, claro. adolescentes, termos a cara naquele estado, a dor é igual. Afeta na mesma, não é? Afeta tanto Exatamente. psicologicamente como Afeta, fisicamente, claro. sim. Eu também tenho aqui, depois também tinha aqui uma questão que era, ah, é que o meu médico até nem considera que tenha SOP, mas tenho todos os sintomas. Isto é uma coisa que nos acontece muitas vezes aqui na nossa página. É dizer-nos que estranho. Eu nunca tinha ouvido falar nesta síndrome, eu tenho realmente todos os sintomas que vocês publicaram, mas vou ao médico e o médico diz que está tudo bem e que não tenho nada. Até porque as análises hormonais é uma coisa que é raro fazer-se, é raro alguém pedir um médico, não é? Eu pedi por causa da questão do acne e eu queria perceber se era hormonal. E foi Tu aí. é que pediste, ou seja, tu é que chegaste ao Eu, médico e eu, pediste para fazer essas análises. eu tive que sugerir aqui muita coisa para tentar chegar a uma conclusão, porque na verdade não havia nada que estivesse a funcionar comigo. E então eu próprio também fiz muita pesquisa um bocadinho para tentar resolver a questão. E Ok. chegava lá com perguntas do será Muito curioso, porque realmente é isso. Às vezes nós sugerimos mesmo isso, que insistam, que tenham uma segunda opinião, que vejam, depois perguntam-nos que tipo de exames é que podem fazer. Realmente é através de análises hormonais, porque Mas é o lá que está, dizemos, ainda é muito esta conhecido. questão é até mesmo a nível dos médicos. Eu acredito que haja médicos que digam que não é, assim como também já me aconteceu a mim. E depois aparecer outros que dizem que sim. E Ah, se pois, calhar porque no início disseram-te que não é? sim, por exemplo, a questão do naturopata que me disse que, por exemplo, ia haver médicos que iam dizer que sim e outros que não, porque eu disse o mesmo. Olha, mas já me disseram que sim, já me disseram que não. E ele disse que isso era normal justamente por causa dessa questão também de pronto, não é? De haver meses em que, por exemplo, eu também não sei muito bem depois como é que funciona, porque eu também não estou dentro dessa área, não é? Mas Claro. é possível que haja meses em que, ou até mesmo na altura em que eu lá vou, ou se estou com o período, ou se está para me vir, ou se já veio, na altura do ciclo também acredito que influencia para eles detectarem um bocado essa questão. Claro, isso depois também depende deles, lá devem ter as suas especificidades para fazerem as análises. Olha, eu quero agradecer, mas antes de agradecer e finalizarmos aqui o nosso direto, queria só perguntar se tivesse montes, penso eu que muitas pessoas que vejam o nosso direto agora ou que depois assistam ao nosso vídeo, um, estão nesta posição de terem sintomas e não sabem o que fazer, o que é que recomendas? Se recomendas realmente o nosso suplemento PECOS, se achas que se sugerias que além do suplemento fosse importante a alimentação, o exercício, o repor o sono, eu queria que tu desse assim um pouco um resumo de alguém que te fosse perguntar, olha, ajuda-me porque acho que estou na mesma situação e não sei o que é de fazer. O que é que Já me tu aconteceu. aconselharias? Já me aconteceu até porque eu também, entretanto, também tive amigas minhas que descobriram que tinham ou que têm suspeitas de ter e efetivamente eu também recomendei, eu recomendo PECOS e recomendo também, lá está o estilo de vida mais saudável e também aqui de forma a encontrarem o equilíbrio delas. Porque a verdade é que há aqui muitas componentes que também mexem com o sistema hormonal. O sistema hormonal é uma coisa muito complexa e nós temos que tentar aqui mesmo pegar na situação de todas as frentes e tentar controlar tudo. Porque até mesmo o nosso emocional também vai mexer, depois mexe com o nosso sono, depois o nosso sono mexe com a forma como nós comemos e como nós treinamos, com a nossa energia. Tudo E, aspectos. exato, tem tudo, mas sem dúvida que é um grande aliado aqui nestas ferramentas todas que nós podemos meter à nossa disposição. Uhum. Ok. Aqui também estavam aqui a dizer que. Ai, Desculpa, deixa-me aqui não, ver. apareceu-me aqui agora não comes hidratos. Eu cortei muito na parte, também, lá está, porque naquela página que eu descobri, a parte do inositol e do omacitol, que até nos Estados Unidos chamavam-lhe assim, eu descobri que não era muito recomendável treinos muito intensos, por exemplo, o CrossFit, e também descobri a componente da parte da alimentação que, por exemplo, não é muito aconselhável tudo o que seja lácteos, produtos lácteos, etc, etc. Também, pronto. Eu Isso é acabo uma coisa que tu descobriste por ti próprio, ou seja, pelas tuas pesquisas. sim, sim, exatamente. E a verdade é que eu acabei por retirar
da minha alimentação ao máximo tudo o que fosse lácteo, ou seja, não bebo leite, não como iogurtes que são à base de produto animal, como só produtos vegetais nesse aspecto. Não retirei o queijo, porque é uma coisa que eu também gosto e pronto, acaba por ser aqui um bocadinho o equilíbrio, mas sei que não é que me ajude em nada. A parte dos hidratos de carbono acaba por se calhar ser aqui um bocadinho esta questão de impedir que haja picos na insulina e não vamos fazer se calhar uma refeição só baseada em, por exemplo, em massa com um molho branco. Se calhar não Era é o sonho de toda a gente, para isso, não é? Mas claro. pronto, a nível da alimentação tento sempre também aqui evitar que haja picos na insulina, ou seja, fruta como sempre com, por exemplo, ou frutos secos, que é para haver aqui um equilíbrio, mas isso já temos a entrar noutra Claro, isso é muito da específico. alimentação. Nós tivemos um direto também com uma nutricionista há uns Exato. tempos, que é com a Diana Diniz, também podem ver também na nossa página nos ovários poliquísticos, está lá um vídeo guardado, está bem, foi de um direto que fizemos, em que ela aconselhou algumas coisas e é importante também reverem. Então, tem aqui uma pergunta que diz, mas não se vê nos ovários, atenção, estamos a falar da síndrome dos ovários poliquísticos, está bem, que é um bocadinho diferente dos ovários poliquísticos. Os ovários poliquísticos podem realmente ser detectados em ecografias, e aí é muito diferente, está bem? Porque a síndrome dos ovários poliquísticos tem todos os sintomas que eu referi, ou seja, a ausência do período e períodos irregulares, acne hormonal, hirsutismo, que é o excesso de pelo, alguma dor quando se tem o período, portanto, são sintomas e daí ser a síndrome do ovário poliquístico e não propriamente só o ovário poliquístico, também. Há quem tenha realmente o ovário poliquístico e a síndrome, mas por ter o ovário poliquístico não quer dizer que se tenha SOP, que é o síndrome do ovário poliquístico, está bem? Há que também aqui diferenciar. Também no direto da nutricionista também foi esclarecido isto por uma especialista, que ela também é especialista nessa área, que consegue explicar melhor que nós, está bem? Exato. Eu relembro mais uma vez que a Cátia Campos é uma cliente e é influencer, e por isso é que ele também aceitou este convite, porque não se importa de dar a cara e nós agradecemos muito por teres aceito este convite e por teres esclarecido aqui algumas questões que eu tenho a ser que são importantes. E é sempre importante também ter o outro lado, ou seja, às vezes sermos nós a dizer, olha, o suplemento é bom, faz isto e isto, é sempre bom ter alguém desse lado que possa dar a cara e explicar exatamente a sua experiência, não só com SOP, mas com PECOS e aconselhar. Portanto, eu só tenho que te agradecer, eu e os laboratórios NIEM, por teres aceito este convite. Um beijinho muito grande. Tchau, tchau, O beijinho. resto de uma boa semana a todos. Obrigada. Obrigada.